falando de um assunto, para quem estava acompanhando o nosso estudo, já iniciado por Humberto de Campos. Humberto de Campos fez a abertura aí da minha palestra com a última frase do texto que a gente leu. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa passagem é muito interessante, né? Primeiro porque os críticos do cristianismo em geral, ao lerem essa passagem, têm uma falsa sensação de que só Jesus é o caminho. E não é exatamente isso. Por isso que acabam se afastando do cristianismo. Ora, se eu não for cristão, ora, se eu for budista, ou se eu for hinduísta, eu não vou chegar a esse caminho. E é uma interpretação um pouquinho equivocada frente a esta frase. O que Jesus quis nos contar é que através de seus passos, através de suas atitudes, esse é o caminho para o que nós chamamos mundo de regeneração. Dentre a infinidade de ensinamentos trazidos por Jesus, o nosso mestre amado, governador do nosso orbe, eu optei em escolher esse tema porque esse é o tema que nos levará para o mundo de regeneração. Todos nós, de uma forma ou de outra, sofremos ou estamos ainda sofrendo frente a essa pandemia que assolou a humanidade como um todo no planeta Terra. O Covid-19 trouxe para nós um contato diferente com o inesperado, né? Alguns de nós podem estar perguntando, será que esse é um sinal do mundo de regeneração? Né? Muitos falavam, olha, será que a pandemia é o sinal da transição planetária, né? Tão esperada que se fala sobre essa transição? Será que o vírus, esse pequeno vírus que nós tomamos contato, que se multiplica e se transmite de uma maneira muito rápida, seria um alerta para a transição planetária, o mundo de regeneração que está por vir? Calma, não vamos nos assolar com tantas perguntas. Mas o fato é que a transição planetária ela já aconteceu, esse início, esse marco, há muito tempo. Porque a gente tem que lembrar que a transição planetária é de lá para cá. Então, o grande start da transição planetária se deu através do reencarne de inúmeros irmãos que estavam, muitas vezes, ainda em erro, e eles vêm reencarnando. Tô com 2, tiro esse? Melhorou? Tá dando... Ah, entendi. Porque daí o AirPod, né? Então, melhorou. Ótimo. Que daí fica dando o retorno, né? Eu tava ouvindo, mas eu faço de conta que eu sou meio doido, né? Aí eu fico ouvindo a minha própria voz, eu fico um negócio... Eu não faço que nem a moça do sanduíche, lembra do vídeo? E daí fico ouvindo a própria voz e daí repete. Eu já treinei muito tempo dentro do estúdio a ignorar essa voz. Teve uma outra oportunidade que eu tinha 3 vozes, assim, né? Então era a minha e ela voltava 2 vezes. Eu não sei como é que a minha cabeça dá uma travada. Bom, mas voltando então. A transição planetária, ela se dá de lá para cá. Talvez a pandemia seja um sinal que nos mostre a materialização desse processo. Mas não é só isso. Ela é um processo que vem... diversos irmãos que estavam ainda em erro, só para voltar a essa linha de raciocínio, vieram... E a gente percebe isso. A gente percebe esse impacto desses companheiros nossos no nosso dia a dia. Esses irmãos que reencarnaram para ter mais uma oportunidade para se renovar, impactaram na música, na cultura, na família. A gente percebe, quando a gente vê, por exemplo, Mozart, Beethoven, Chopin,
e a gente vê algumas músicas mais modernas, a gente percebe uma dissonância, sim ou não? Alguns até, certa feita, eu estava lendo um jornal de grande circulação no Brasil e enquadrava um desses músicos aí, nada contra, cada um tem o seu estilo musical. Eu, por exemplo, não gosto do funk, por exemplo, mas respeito quem gosta, como um gênio. Se eu atribuo esta palavra gênio para um funkeiro, eu não sei o que eu vou falar para Chopin. Eu não sei qual adjetivo eu daria para Mozart, né? Mas a gente percebe uma série de impactos dessa transição planetária no nosso dia a dia. São esses companheiros na arte, na música e tal, que estão tentando expor aquele seu sentimento no dia a dia. Então não é um ato, uma situação que é o marco. A gente não tem que ficar focando nessa situação com aquilo. A hora que passar, então, vai ser mundo de regeneração? Não, não será assim, não é desse jeito. Mas a pandemia, ela nos fez uma situação bastante interessante. Fez com que os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra começassem a pensar na morte. Existem 2 certezas na vida, dizem os americanos: the death and the tax. Né? São 2 certezas na vida: a morte e os impostos. Né? Essas são as 2 certezas. Mas muitas vezes a gente, como a gente tem contato anualmente com os impostos, a gente deixa de lado a morte. Como se a gente fosse infinito muitas vezes. E a pandemia veio dar um chacoalhão em cada um de nós para pensar nesse momento. E o que nós faremos com a morte? Isso, em hipótese alguma, eu quero desrespeitar ou tratar de uma maneira inadequada aqueles irmãos, companheiros que passaram por essa experiência de morte durante a pandemia. Mas o fato é que todos nós começamos a pensar sobre isso. Mas mais do que pensar sobre a nossa finitude, é pensar o que nós faremos depois da morte. O que seremos depois da morte. Porque essa é a grande preocupação. Porque se nós estamos cultuando somente o bezerro de ouro, o que nós seremos pós-morte? Ou o que nós... E aí é que está sobre essa situação. Como nós podemos deixar a nossa morte ou deixar a nossa vida após a morte melhor? Qual é o caminho? Qual é a chave? A chave, sem sombra de dúvidas, é Jesus. E é por isso que chama Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, se esse momento de transição, esse fato da transição planetária, chamado pandemia, nos levou a pensar sobre um assunto tão importante que é a nossa vida e a nossa morte, nós também temos que pensar como vamos levar a nossa vida e como nós vamos levar a nossa vida após a morte. E esse ponto importante traz essa grande reflexão de Jesus. E qual é a passagem que eu gostaria de citar para tentar demonstrar essa misericórdia divina, né? Para que a gente possa compreender qual é o nosso objetivo, de fato, no mundo de regeneração. O que Jesus veio nos falar para que possamos demonstrar o que será o mundo de regeneração, senão a nossa transformação individual. E para isso, eu optei em trazer a parábola do bom samaritano. Eu acho que a parábola do bom samaritano, ela nos traz um resumo do que é o Evangelho de Jesus. E, consequentemente, o que é o caminho, a verdade e a vida segundo Jesus Cristo. Qual é a lição que ela nos traz? Só que para que a gente possa compreender plenamente a parábola do bom samaritano, pelo menos na minha humilde opinião, a gente tem que entender um pouquinho do contexto em que ela foi contada, para que a gente possa compreender profundamente essa parábola. Né? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que é uma parábola. Uma parábola é uma história. Certa feita, Divaldo,
estava em Israel, e aí resgatou algumas fotos e tal, não sei o que lá, e tirou algumas fotos, e quando ele voltou, isso conta nos Divaldo, né? Ele estava olhando aquelas fotos e olhou uma hospedaria e começou a chorar, né? Chorar assim, puxa. E aí Joana vira para ele e fala assim, o que aconteceu, meu filho? Por que você... Olha a hospedaria que ficou, ou caído, trazido pelo bom samaritano. Aí Joana olhou e falou assim, e você tá chorando por quê? Não, olha que coisa emocionante, tá? Isso é uma história, meu filho. Essa não é hospedaria. Então, quando você vai a Israel, alguém tira uma foto da hospedaria para que a gente possa lembrar dessa foto. Olha, a hospedaria do... Isso não aconteceu. Jesus inventou essa história para nos demonstrar alguma coisa. Então, essa hospedaria não existe de verdade. Você tira a foto daquilo que não existe. É igual você já aqui tá aí, foi enterrado Jesus. Sério? Ele deveria estar enterrado no nosso coração. É lá onde nós temos que enterrar Jesus e ressuscitá-lo. Mas vamos entender conceitos históricos importantes dessa passagem. Primeira coisa é que havia uma rivalidade muito grande entre os judeus e os samaritanos, decorrente da cisma judaica. Lembram? Eram 12 tribos de Israel, elas foram separadas, 10 ficou com a Samaria e 2 ficou com o reino de Judá, que é onde ficou os judeus. E essa rivalidade era extremamente grande. Podemos compará-la hoje a que está acontecendo, levadas as devidas proporções, a cisma, aquela rivalidade que hoje temos entre judeus e palestinos. Só para que se tenha uma ideia do que era isso. Não era algo pequeno essa rivalidade, a tal ponto que se discutia aonde, porque naquele tempo se acreditava que Deus habitava um lugar físico, inclusive de maneira equivocada, porque se pegarmos Davi, quando Davi foi construir um templo, estava sentado lá, falou assim, puxa, olha que sacanagem, eu sentado aqui e tal, tô fazendo uma interpretação das palavras de Davi. Davi não falou exatamente assim, né? Mas Davi lá sentado no trono e tal, não sei o que lá, e ele falou, pô, sacanagem, eu aqui desfrutando do bom e do melhor, e Deus numa tenda. Porque lembra que eles acreditavam que Deus habitava uma tenda, tenda que veio com Moisés do Egito. Ok? Que era as 12 tribos. E aí ele falou, vou construir um templo. E aí Natã implicava com Davi. Natã era o cara, né? Natã chegou e falou assim, Deus disse que não vai habitar o templo que você vai construir, porque ele não habita em templos de pedra. Aí Davi falou, pô, eu já mandei construir um templo, né? Eu já mandei construir tudo. Eu falei assim, Deus não habita o... Mas, aí, imagina Davi, que já tinha tomado o puxão de orelha de Natã, mas isso é uma outra história, né? Que a gente pode contar numa outra passagem, quando o rei Davi pegou e mandou matar o amigo e pegou a mulher do amigo. Então, esse é o Davi, o queridinho da Bíblia. Bom, mas o fato é que imagina só, eu vou construir o melhor centro espírita do KSS, vou pegar milhões e vou colocar, e aí vem Deus e fala assim, não, mas eu não vou habitar lá. Pô, então por que eu vou construir um negócio? Imagina a cabeça de Davi, né? Mas Deus mandou dizer que vai habitar no templo que ele construir. Essa é a profecia de Jesus. Quando Natã falou, qual foi o templo que Deus construiu? Chama-se Jesus Cristo. Ele é o templo vivo em que Deus habitou. Então os judeus já deveriam saber, mas não sabiam, porque já foi avisado há muito tempo para eles já, por Natã para Davi, que Deus habitaria o templo vivo que ele ia construir. Essa é a profecia de Jesus. Mas enfim, voltando à situação. Eles acreditavam naquela época que, de fato, Deus ainda habitava um lugar físico e que você tinha que se comunicar. Então,
Existia um monte para os judeus e um monte que os samaritanos diziam que Deus estava lá. Essa era a tamanha rixa que existia dentro deles. Mas o mais interessante dessa rixa, então, o Judá ficava no sul e Samaria ficava no norte. Acontece que Cafarnaum, aonde Jesus estava, é acima da Samaria. E aí Jesus... Porque a gente tem que entender essa história do bom samaritano dentro do contexto que ela aconteceu. Uma outra coisa interessante é que todo bom judeu da época de Jesus tinha que ir a Jerusalém pelo menos uma vez por ano. Ao menos uma vez por ano tinha que ir. E Jesus, em Cafarnaum, vira para os discípulos e fala: vamos para Jerusalém. Na véspera de seu martírio. Jesus, isso está lá em Lucas capítulo 9, para que a gente possa entender, e vai toda a sequência. Jesus vira para os apóstolos e fala assim: vamos para Jerusalém. Até então não teve surpresa nenhuma. Vocês têm noção que de Cafarnaum a Jerusalém são 140 quilômetros a pé? Então é uma boa andada, sim ou não? É uma boa andada. Mas aí Jesus vira para os discípulos e fala assim: vamos até Jerusalém. Os discípulos falam: beleza, faz parte da Páscoa, da passagem, a comemoração. Até então, nenhum deles ficou surpreso. Mas Jesus virou para eles e falou assim: mas nós vamos pela Samaria. Aí os discípulos: então, Jesus, eu não quero te desrespeitar. Longe de mim e contra a sua ideia. Mas você sabia que nós, judeus, não temos uma relação tão boa com a Samaria? Eu não sei, só para perguntar. Porque, além de que, é o caminho mais longo e mais perigoso. Porque se você sai de Cafarnaum, vai para Jerusalém, você tem a opção de margear a Samaria ou ir pelo meio. É mais difícil, é mais longe e perigoso, porque eles matavam. É a mesma coisa que o judeu fala: vamos hoje para o centro do território palestino. Como que seria isso? Vamos levar a... Aí Jesus falou: não, mas eu quero ir por esse caminho. Eu acho que esse caminho é o melhor. Aí Tiago e João viram para Jesus e falam assim: mestre, o senhor sabe que dá pelo menos uns 3 dias caminhando e que a gente vai ter que hospedar em algum lugar. E existe uma tradição no Oriente, e isso não foge do povo judaico, porque era uma terra de muito peregrino. Se você tinha que ir pelo menos uma vez por ano para Jerusalém, você ia a pé. E há um hábito cultural dentro do Oriente como um todo de receber bem o peregrino. Aquele que estava em peregrinação seria recebido na casa de quem ele... E bem recebido. E ser bem recebido para aquela cultura é: quando você chegar, ele vai tirar as suas sandálias, você vai entrar, vai pegar água fresca, vai lavar o seu pé, né? Vai te dar um canto para você dormir. E aí, Tiago e João falaram assim: mestre, talvez a gente não seja bem recebido na Samaria. E a gente vai ter que hospedar em algum lugar. Vou fazer o seguinte: eu vou mais cedo. Eu vou antes para ver se encontramos. Eu tenho uns amigos aí, ver se a gente encontra quem que vai te hospedar. Porque a gente tem que ter esse contexto, porque são 3 dias caminhando, 140 e tantos quilômetros, e Jesus indo para Jerusalém. Porque é ali, no final dessa peregrinação, que ele encontra o doutor da lei. E aí, Tiago e João, e mais alguns discípulos que não ficam claro quem foi, vão até lá e ninguém se propõe a dar abrigo a Jesus. 3 dias de caminhada antes de encontrar o doutor da lei. E ninguém se propõe a dar esse abrigo, contrariando a cultura da época.
E você sabe o que acontece quem não dá abrigo a um peregrino? Está na Bíblia. Deus mandará o fogo dos céus para destruir aquele que não deu o abrigo e toda a sua família. Legal, né? Bem legal. É o que está escrito na Bíblia, não estou inventando. E o fato é que Jesus sai caminhando por 3 dias até Jerusalém. E encontra depois Tiago, não fica tão claro quando ele encontra, mas já é quase no final da jornada. E João fala para Jesus: mestre, ninguém vai nos dar abrigo. O Senhor quer que eu ore a Deus para que mande destruir todo o povo da Samaria? É legal, não? Olha só que legal. Olha, a gente resolve 2 problemas. 1, aqueles que não deram abrigo. 2, acaba com a rixa entre judeus e samaritanos. O senhor quer que eu ore? Olha a ingenuidade de João. Olha que coisa fantástica quando João vira para Jesus. Ele já sabia quem era Jesus, porque em toda essa passagem, se você pegar em Lucas, em 9, e até o 35, você vai ver que Jesus vai realizando os diversos milagres, ele cura os quadros, ele manda o Espírito de Deus e passa para os apóstolos recebem, eles saem fazendo cura. Ele já sabia, não era surpresa nenhuma o que Jesus era para eles. Mas Jesus, depois de 3 dias, no mínimo, caminhando pelo deserto, sem abrigo, João vira para ele e fala assim: mestre, quer que eu peça então, ore para Deus, e que Deus então mande o fogo dos céus e destrua toda a Samaria? Ao que Jesus vira para ele e responde: vocês não sabem o Espírito, João, você não sabe o Espírito que eu habito? Eu, como filho do homem, não estou aqui para destruir os homens, mas para salvá-los. Essa é a resposta de Jesus para João. No final da peregrinação, eu, como filho do homem, não estou aqui para destruir nenhum homem, mas sim para salvá-los. Não salvá-los naquela visão mesquinha que a gente tem de salvação, de que vai descer um Jesus salvar todo mundo. É salvar a alma de cada um de nós através do seu caminho da verdade da vida. Essa é a salvação prometida por Jesus. E aí, por isso que a gente tem que entender esse contexto, porque aí ele chega depois de 3 dias caminhar e vem o doutor da lei. Vem um doutor da lei. O cara cansado, peregrinando por 3 dias, e vem um doutor da lei para desafiar Jesus. Porque o objetivo do doutor da lei era desafiar Jesus. Você imagina você andando por 3 dias cansado, sem encontrar pouso, o João. E por isso que essa parábola não é só para o doutor da lei, é também para João. Não foi à toa que Jesus coloca o bom samaritano. João já devia estar assim, né? Vocês compreendem? Que era o bom samaritano, que tinha acabado de negar pouso para Jesus por 3 dias peregrinando pelo meio da Samaria. E aí, só para que a gente possa entender esse contexto. Então, o primeiro contexto é entender como Jesus, da onde Jesus estava vindo e como ele estava vindo e o porquê que ele deu essa parábola. A outra coisa importante que a gente precisa entender é que dentro da cultura judaica da época, eles entendiam o seguinte, que se uma pessoa pura entrasse em contato com uma pessoa impura, eles se tornavam impuros. Então, e existia todo um ritual de purificação. O sacerdote, por isso que a gente poder entender o porquê que o sacerdote não presta auxílio. O sacerdote não tem nada a ver com o sacerdote dos dias atuais. Se você pensa num sacerdote judaico e pensa no Ayrton dando palestra, está errado. O Ayrton toma um banho na casa dele, vem para o centro, feliz da vida, de carro, 10 minutos, vem aqui, dá palestra e resolvido a parada. Sim ou não? Ótimo. O sacerdote saía de Jericó, ele saía de Cafarnaum, pelo menos 2 vezes no ano ele tinha que dar conta no templo em Jerusalém.
Ele passava 1, 2 semanas num ritual de purificação para sair de lá. E aí ele se purificava sem comer, sem se alimentar, para andar por 3 dias. E aí ele estava puro para poder prestar conta do ritual que ele tinha que fazer no templo, 2 vezes por ano. No templo, como é que o sacerdote ele recebia? O sacerdote ganhava parte das ofertas que eram dadas. Então, um pedacinho de carne, um pedacinho, né, daquilo que ia ser sacrificado, um pouco de cereal. Aquilo que era ofertado ao templo, um pedaço ia para o sacerdote. Ok? Se ele tomasse contato com um ser impuro, ele não podia exercer o seu sacerdócio. Ok? Porque quando a gente pensa em sacerdote, às vezes a gente pensa sempre no sacerdote do Sinédrio, os caras mal. Não se esqueçam. Era sacerdote o tio de Jesus, pai de João Batista. Também tinha que prestar conta no templo. Então existiam bons sacerdotes e vários bons sacerdotes. Então, quando a gente pensa... E o que acontece? Imagina só. O cara faz lá 2 semanas de purificação, 1 semana sem comer, fala assim, ó, meu bem, fala para a esposa, meu bem, tudo bem, agora eu tô indo lá pro templo. 3 dias caminhando, então já são 2 semanas no templo orando, e aí no meio do caminho ele encosta num cachorro morto. Aí ele volta sem comida, sem o pagamento, sem nada, e tem que refazer o ritual de 2 semanas. A esposa, aquele ser angelical, fala, cadê a comida? Você não saiu para fazer 3 semanas atrás, você não saiu. É que eu encontrei um cachorro morto e toquei e tornei isso. E agora o que a gente vai fazer o resto do ano? Como é que a gente vai se alimentar? Tem que esperar daqui a 6 meses, dar conta lá no tempo? Então, tem que entender essa questão da cultura. Por quê? Porque para os judeus da época, se você estava purificado, porque se entendia uma purificação física, para você se tornar purificado, você tinha um ritual complexo de purificação, e se você tomasse contato com algo impuro, você tornava-se impuro. Mas Jesus vem quebrar esse paradigma e vem dizer o seguinte, não. Se você é uma pessoa pura e você tomar contato com um impuro, você pode purificá-la. É por isso que Jesus vira para Pedro, quando estava naquela passagem de Mateus, chamada banquete com os publicanos, e que Jesus fala assim, Pedro revoltado, você está com os publicanos? Bom, aí Pedro vira com o segundo Humberto de Campos no contando essa passagem, quando ele termina o banquete com os publicanos, e aí eles estão voltando para Cafarnaum, e Pedro vira para Jesus e fala assim, mestre, se a gente vai dar tanto carinho para os impuros, o que vamos oferecer para os bons? Né? Se a gente vai dar tanta atenção para quem não presta, para que a gente vai oferecer para os bons? E Jesus então responde para Pedro, eu estou aqui como um médico para os doentes e não para os sãos. Jesus é o médico das almas porque ele vem quebrar um paradigma judaico dizendo que ele, enquanto o ser mais puro desse universo, desse planeta, o ser que habitou esse planeta, o governador do Auburn, ele fala assim, eu posso transformar qualquer um com a minha pureza. Por mais impuro que a pessoa seja, eu posso torná-la pura. É genial isso. Isso é uma quebra de paradigma. É por isso que ele foi crucificado. Ele foi quebrar todos os paradigmas da história. Os caras olhavam para ele e se arrepiavam. Porque trabalhava no sábado. E ele dizia, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ele comia as coisas e ele dizia assim, mais vale o que sai da boca do homem do que o que entra. E ele começou a quebrar aquelas regras, e dizendo assim, e quebrar as regras de maneira lógica. E de maneira racional, e mudando um conceito que estava empedrado dentro da sociedade judaica, e um conceito deturpado. E aí nós vamos chegar. O que era o conceito? Uma outra coisa, só para a gente lembrar, o doutor da lei que vai aparecer, o doutor da lei é de verdade. A parábola é que é a história. Né? O doutor da lei quem era? Era um
advogado. Um ser que é amado e querido muitas vezes na sociedade de hoje. Sim ou não? Ótimo, eu também. Então, era o doutor da lei, porque não se tinha muito essa diferença entre a lei religiosa e a lei civil. Então, era tudo a mesma lei. E aquele que estudavam bastante eram os doutores da lei, estudavam as leis existentes. Então, era o doutor da lei, e alguns estudavam, outros não, uns eram mais inteligentes. E esse, em especial, era muito inteligente. E uma das discussões que se travava na época era como é que eu vou chegar no mundo de regeneração. Claro, não era mundo de regeneração nem transição planetária. Mas como é que eu vou conseguir a vida eterna? Como é que você vai conseguir chegar nesse reino de Deus na Terra prometido pela lei mosaica? Essa era a grande discussão jurídica que se tinha na época. Bom, alguns diziam que era simples, basta você cumprir os 613 mandamentos da lei mosaica e está resolvido. Você fala 613? Você segue esses mandamentos, não pode trabalhar no sábado, não pode comer esse tipo de carne, não pode fazer isso, não pode tornar com cara impuro, não sei o que lá, não sei o que lá. E essa era a discussão jurídica. Mas aí, ninguém, quer dizer, o mundo de regeneração vai falecer por falta de pessoas para habitá-lo, sim ou não? Por 613, se você desregrar um, já era, não vai para lá. Então começa essa discussão jurídica e fala assim, não, basta você cumprir os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são a base da sociedade, dividido em 2 pedras. Isso é fantástico, sim ou não? Os primeiros 5, 4 é a tua relação para com Deus, e os outros 6 a tua relação para com os homens, né? E aí você vem em 2 pedras, tem toda uma simbologia nisso daí, né? A gente poderia até discutir esse símbolo, mas não é o objetivo agora. Mas é uma simbologia fantástica, né? Porque se não fosse simbólico, não seriam 2 pedras. Deus poderia economizar, né? Salvar a natureza, colocar numa pedra só, né? Então, né? Discutir o meio ambiente, o green, parari, parará, por que você vai ficar... Tudo isso tem um símbolo e uma razão de acontecer. Mas o fato é que os 10 mandamentos. Aí começaram a discutir. Aí a pessoa falou, pô, mas os 10 mandamentos também ficar difícil. 613 é difícil, mas cumprir os 10 assim, né? Não cobiçarei a mulher do próximo. Como diz até o pessoal dos advogados, né? Então, olha aquilo aí, calma. Essa é a lei, vamos esperar a jurisprudência, né? Vamos esperar a jurisprudência. Então, todas aquelas leis que nós temos, já não dá para cumprir os 10. Aí vem um cara chamado Hilel, que era avô de Gamaliel, que era o mentor de Paulo de Tarso. Hilel faz uma revolução no pensamento, falando, não, fica sucia. Na realidade, você só precisa cumprir o primeiro mandamento. Se você cumprir fielmente o primeiro mandamento, você vai habitar no reino de Deus, você vai no mundo de regeneração, fica sucia. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Já vamos entender, mas não está escrito o próximo como a ti mesmo. Vamos entender esse mandamento daqui a pouco. Está escrito. Bom, não está escrito, mas está escrito, né? Você não vai ler isso lá, mas você vai entender isso aí. O fato é que, se você cumprir, porque ele falou, os outros 612 mandamentos decorrem desse. Então, se você cumprir esse aqui, isso eu estou falando, que a gente acabou de falar isso na nossa aula, mas os judeus há 2000 anos atrás já tinham esse entendimento, porque Hilel já tinha dado esse bizu para eles. E falou, fica sus, cumpra esse aqui que vai resolver o problema. Tranquilo? Se você cumprir isso aqui, você será considerado justo para a sociedade da época, e se você for considerado justo, você então habitará o reino de Deus. Ok? Ou, consequentemente, vamos trazer uma linguagem espírita, se você for uma pessoa boa, um bom espírito, uma pessoa justa, cumprir o mandamento que nós vamos falar, o caminho, a verdade e a vida, você vai para o mundo de regeneração. Por isso que Jesus falou, isso aqui é o teu bilhete. Esse é o bilhete para o mundo de regeneração, que está todo mundo preocupado aí, basta fazer isso aqui. É simples. E para explicar isso, Jesus então contou essa parábola. Então ele estava chegando depois daqui, agora vamos entrar na palestra de verdade. Era só introdução.
Então, certa ocasião, conta-nos Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Já é o finalzinho, ou seja, começa lá no 9, e aí ele vai. Que, certa ocasião, um perito na lei, um doutor da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele deixa bem claro isso. E lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, o que eu preciso fazer para ir para o mundo de regeneração? O doutor da lei provavelmente esperava, como os doutores da época, que Jesus tirasse uma lista de obrigações, né? Como era o padrão da época, cada um discutia qual era a lei que tinha que cumprir, cada grande pensador tinha a sua lista, e ele falava, ó, tá aqui, você cumpre essa lista e segue adiante. Ele poderia até discutir e falar assim, não, eu não concordo com essa lista, eu vou cumprir essa outra lista, e aí ficava na discussão. Mas o pobre doutor da lei, embora muito inteligente, mal sabia nem pressentia que estava ali conversando com o ser mais sábio e inteligente que já pisou nesse planeta. E aí Jesus, que era safo, respondeu como qualquer bom advogado, com uma outra pergunta. Porque não há nada melhor do que você responder uma pergunta com uma pergunta. Né? Jesus, mais safo ainda, respondeu com duas perguntas. E ele diz assim, o que está escrito na lei? Como você a lê? Isso é genial. Porque o cara pergunta, o que eu preciso fazer para alcançar um mundo de regeneração? E Jesus fala assim, o que está escrito na lei e como você entende? Ele está perguntando, o que está escrito na lei e como que você interpreta essa lei? Qual a interpretação que você dá a ela? Então, porque são duas coisas distintas. Uma coisa é o que está na lei, outra coisa é como você interpreta essa lei. E aí o doutor da lei vai lá, responde para Jesus. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e com todas as suas forças, e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. É genial! Esse cara era realmente inteligente e sabia a legislação mosaica. Porque ele poderia pegar a lista dos 613 mandamentos e começar a ler para Jesus os 613 mandamentos. Mas ele realmente dá uma interpretação à legislação, porque aqui já tem a própria lei e a interpretação, de maneira fantástica. Mostrando o conhecimento da lei mosaica. E ele diz assim, olha, o resumo da lei mosaica é esse. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Isso aqui já é um... E ame o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus olhou e falou, legal, legal. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Olha que legal. Então, não é só você saber. Você tem que viver isso aqui. Você quer a vida eterna? Não adianta você estudar. Pegar toda a codificação, ler toda a obra básica. Depois, olha, eu li os 400 livros do Chico psicografados. Sério? Sério, li todos eles, sei decor. E você pratica algum deles? Não, isso ainda não. Ainda estou na fase do ler. Ah, então não adiantou. Então não adiantou. E isso que Jesus falou. Você respondeu corretamente. Legal, você conhece a legislação. Agora cumpra. Faça isso. Agora, é genial. Por quê? Porque a interpretação dada pelo doutor da lei, ela tem um fundamento. E esse primeiro fundamento está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. E o que diz em Deuteronômio? Essa é a interpretação da legislação. Ele diz assim, ó Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, com todos os seus muitos, em alguma das traduções. Para que a gente possa entender essa resposta do doutor da lei, é preciso que a gente entenda a legislação judaica da época. E o que entendiam os judeus ao ler essa primeira passagem, que é o primeiro mandamento, que é a interpretação do primeiro mandamento. Primeiro, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você pegar qualquer judeu de 12 anos da época e atualmente, ele sabe, antes de realizar o bar mitzvah dele, o que é a interpretação do que é isso aqui.
E ele diz muito claro o que significa amar a Deus sobre todas as coisas. Porque em Deuteronômio há uma explicação do que é amar a Deus sobre todas as coisas. E a primeira coisa que os judeus dizem é: você só consegue amar a Deus quando você ama o seu próximo. E é por isso que eu disse para vocês, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É porque os judeus há 2000 anos atrás e muito antes disso já tinha essa interpretação, que não há como você demonstrar o amor a Deus se você não demonstrar o amor ao seu próximo. Você materializa o amor a Deus materializando o amor ao próximo. Essa é a primeira parte. Mas como você materializa? Como que você ama a Deus? Só existe uma forma de amar realmente a Deus. E essa única forma é em 3 níveis. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos. Se você não amar nos 3 níveis, você não ama a Deus. E o que é amar a Deus em 3 níveis? Vamos lá. O que é amar a Deus de todo o seu coração? Os judeus na época acreditavam que do coração sai toda a inteligência da alma. Não é? Hoje a gente acha que é no cérebro, né? Algumas pessoas acham. Na verdade, hoje a gente sabe que é no espírito, nós. Mas a gente materializa no cérebro, né? Mas os judeus da época acreditavam que toda a inteligência saía do coração. Como, por exemplo, a emoção saía do intestino. Aonde você sente a emoção? Quando você tem uma dor forte, você não sente aqui? Sim ou não? É onde você sente. Então, a toda a inteligência, os judeus acreditavam. Então, você amar a Deus no primeiro nível e, consequentemente, o seu próximo no primeiro nível, é amá-lo com inteligência. É você visualizar o que você pode fazer racionalmente para ajudar o próximo. Eu vou pegar e vou dar $1 milhão para as pessoas que estiverem passando. Mas você tem $1 milhão? Não. Então como é que você vai fazer isso? Não, mas se eu tivesse, eu daria. Então você não está sendo inteligente. Porque a racionalidade é, você vai ter o que você pode fazer para o seu próximo racionalmente. Porque às vezes a gente pensa em caridade como um quilo de pão, um quilo de feijão. Isso não é só, e só isso é caridade. O que você pode, dentro das suas condições, racionalmente fazer para o seu próximo e, consequentemente, a Deus. Isso é amar de todo o teu coração. Mas não basta isso. Você tem que amar com toda a sua alma. E o que é amar com toda a sua alma? Amar a Deus com a sua alma é verbo, é ação, é agir. Por isso que muitas vezes as mulheres que são dotadas de um amor muito mais próximo do divino do que nós, homens, sim ou não? Não sou eu que estou dizendo isso, é Chico que falou, né? Isso foi Chico. Se Chico falou, é porque deve estar certo, né? Todas as vezes que eu discordo de alguém que é mais inteligente do que eu, provavelmente eu estou errado, né? Então, nesse caso, eu concordo com alguém que é mais inteligente que eu. Então, ele deve estar certo e eu concordo com ele. Então, a maternidade é uma centelha do amor divino conferida às mulheres. Foi assim que Chico falou, de uma maneira mais bonita do que eu falo. Bom, mas o fato é que vocês que são dotados, vocês sabem o que é amar com toda a alma, sim ou não? Como é que a mulher fala, você me ama? Aí você fala, sim. Então por que você não me liga? Porque eu só te amo de coração, não de alma. Você me ama mesmo? Amo. Você faz uma pipoca? Como assim? Nós estamos assistindo um filme. Você quer que eu levante? Nós dois estamos assistindo. Você quer que eu levante para fazer a pipoca? Sim. Porque quando você não faz isso, você me ama de todo o coração, mas não me ama da sua alma. E amar de toda a sua alma é materializar, é agir. Não basta racionalizar. Eu posso fazer pipoca? Posso. Mas você tem que materializar. Fica a dica, hein? O próximo que vocês falarem, vocês estão me amando só? Você está me amando só do coração, falta a alma. É isso. Amar da alma é agir. Mas não basta só isso. Não basta.
para amar realmente a Deus, você tem que amar do coração, você tem que amar da alma e tem que amar com todas as suas forças, ou numa tradução que eu gosto mais, com todos os seus muitos. E o que é isso? As pessoas olham essa interpretação de maneira equivocada. Acho que tem que pegar tudo que você tem e doar isso para os pobres. Eu vou ficar sem nada. E aí Paulo de Tarso já disse que não é assim. Paulo de Tarso, que era o doutor da lei, que aprendeu com Gamaliel, que aprendeu com seu avô, que era o Hiléu, já disse que não é desse jeito. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu desse todos os meus bens em caridade e não tivesse o amor, eu nada faria. Não foi isso? É isso que ele falou, não é isso. O que são seus muitos? Seus muitos é... Pensa assim, no dia que você nasceu, o que você vê? Aquilo ali. Tudo que você recebeu depois são seus muitos. Legal, né? E você tem que colocar à disposição de Deus. Não é que você tem que doar para os próximos, para os pobres. Você tem que colocar à disposição de Deus para quando for necessário, Deus vai utilizar você para ajudar o próximo. Isso é amar a Deus com todos os seus muitos. Então, quando a gente fala, você ama a Deus? Você tem que pensar assim, eu amo com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todos os meus muitos. Se a gente faz isso, a gente está amando a Deus. Mas lembra que só ama a Deus quando você materializa isso no próximo. Legal? Isso não é uma coisa nova que eu estou inventando. Isso daqui, já na época de Jesus, e Jesus sabia que essa interpretação. Foi por isso que o doutor da lei respondeu daquele jeito, e Jesus falou, você tem razão, é verdade. Porque ele sabia o que está. Mas não era só isso. Há uma interpretação na resposta do doutor da lei que não está mais em Deuteronômio, está em Levítico. Lá em Levítico ele diz assim, não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame a cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então é aqui que é a fundamentação de quando o doutor da lei responde, ama o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos, é o teu próximo como a ti mesmo. Porque ele sabe que não se deve guardar vingança, nem fazer vingança, nem guardar rancor contra o seu povo. Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. E às vezes a gente acha que Jesus inventou isso aqui. E Jesus trouxe. Jesus não veio destruir a lei, ele veio fazê-la cumprir, não foi ele que falou isso. E ele só veio dizer assim, ó, isso aqui não é da lei. Isso aqui não é da lei. Isso aqui não é da lei. Por isso que Jesus era controverso. Porque ele falava assim para os fariseus, os senhores estão dizendo uma lei que não é a lei de verdade. A lei de verdade é essa aqui. Os senhores daí deturpam a lei para auto-benefício próprio e aí dizem para o povo que essa é a lei, mas essa não é a lei. A lei é essa aqui. E isso choca, né? Isso choca, porque quando você fala a verdade, choca. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Agora ele chegou onde ele queria chegar. Porque até então a pegadinha era para ver se Jesus sabia da lei. Ele percebeu que Jesus sabia, né? E tal, mesmo respondendo com 2 perguntas, né? Então, era só para testar o cara. Mas ele falou, quem que é o meu próximo? Onde é que eu tenho que amar? Porque aí é que chegou no ponto. Porque quando você pega em Levítico que você não deve guardar vingança, nem rancor, fazer vingança, nem rancor contra o seu povo, a interpretação majoritária que se tinha à época era que o seu povo era o povo de Israel, só contra o seu povo, o seu próprio povo. Então, majoritariamente, se entendia que eu só não posso fazer vingança, nem guardar rancor, contra o meu povo, os espíritas. Tá? Mas se for um evangélico, aí eu posso. Se for, então, um corintiano, aí eu posso. Se for um cruzeirense, aí eu posso, né? Então, quer dizer, eu segmento aquele meu povo, a minha grupo de pessoas, né? E o resto eu posso guardar rancor e fazer vingança. Mas existia
outro entendimento minoritário, também defendido por Hilel, dizia assim, não, o seu povo é o povo, as pessoas, os seres humanos. Por quê? Porque a discussão era a quem tem direito o reino dos céus? Porque se perguntava isso à época, quem que vai ter direito aos reinos dos céus? Porque essa é a pergunta. Eu preciso ser cristão para ter direito ao mundo de regeneração? Essa é a mesma pergunta que eles faziam na época. Porque quando Jesus fala, por isso que eu abri a palestra dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aí muitas pessoas interpretam, então se eu for budista e fizer o bem, eu não vou para o céu. Mas se você for cristão e fizer o mal, você vai. Não, essa interpretação é equivocada. Então a pergunta que os judeus faziam na época é a mesma pergunta que se faz hoje. Quem vai para o céu? Só cristão? É só cristão que vai para o mundo de regeneração? Aliás, Cristo nem era cristão, né? Nenhum dos apóstolos foram cristãos. Eles só se tornaram cristãos depois, quando Lucas... Bom, então vamos dar um nome para a gente, porque a gente é um judeu tão desgarrado. Deixa eu dar um nome diferente aqui, né? Mas o fato é que Gandhi também não era cristão. E quantos não são? Então não é essa a interpretação, porque essa é a interpretação majoritária que se tinha em Israel, naquele tempo, há 2000 anos atrás. A interpretação minoritária trazida por Hilel sobre o reino dos céus é todos que praticarem a lei de Deus, independente de suas crenças, vão ao céu. Habitarão o reino de Deus. Então, se todos... E olha que interpretação inteligente de Hilel. Se todos que praticarem a lei, independente de suas crenças, têm o direito de habitar o reino de Deus, então o meu povo são todos. Todas as pessoas do mundo podem ser o meu povo, desde que eles estejam praticando o bem. Ou então, que eu tenho que fazer o bem a ele para em retribuição. E aí é uma interpretação inteligente. E Jesus, tomando conhecimento dessa situação, então, dessa discussão jurídica que se tinha, começa. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Olha que legal. É fantástico. Aí ele começa a história. Isso aqui é a história. Jesus, então, inventa uma história genial, dizendo que um homem qualquer, quem é esse homem? Eu não sei quem é esse homem. Ele descia de Jerusalém para Jericó. Porque se ele tivesse saído de Jericó para Jerusalém, eu poderia dizer que ele é um cara bom. Mas Jericó era a terra da esbórnia. Jericó era o lugar dos pecados, né? Jericó era o lugar onde tinha as casas de tolerância, as casas de permissão, né? Então, ele já não sabe dizer se ele é um homem bom, um homem ruim. Pois se ele estivesse saindo de Jericó para Jerusalém, ele poderia estar numa peregrinação. Ele poderia estar fazendo bem, ele poderia ser com boas intenções. Mas ele dizia que estava descendo de Jerusalém para Jericó. E quando caiu nas mãos de assaltantes, e eles lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram deixando quase morto. Aí você não sabe como é que ele está, caído. Como que você identificava uma pessoa naquela época? Pela roupa que ela vestia, pelo manto que ela tinha, né? Então, quando o cego vai ir atrás de Jesus, né? E larga o manto e ele vai para ser curado, a fé dele era tanto porque ele sabia que se ele não fosse curado por Jesus, ele não podia pedir esmola, porque os romanos eram tão geniais do seu catálogo de pessoas que você tinha que pedir uma licença e você tinha uma capa própria para você pedir esmola. Se você não tivesse a capa, você não podia pedir esmola. Legal ou não? Qualquer semelhança com os Estados Unidos não é mera coincidência. Você tem que ter uma licença para fazer um negócio que qualquer um podia fazer. É muito doido isso, né? Eu tenho uma sensação que a águia, né? Isso aqui é uma Roma de novo, né? Construir estradas, né? Levar a América para todos. Roma. Enfim, voltando aos devaneios de uma mente atormentada. Então, o fato é que, como é que você identificava? Será que aquele caído é americano? Será que ele torce para o meu time de futebol? Será que ele tem green card? Será que ele é um cidadão? Eu não sei. Eu não tenho como identificar. Será que ele está legal ou ilegal aqui? Será que ele está vivo ou está morto? Né? Essa é a passagem que Jesus nos coloca. E um sacerdote descendo aquele mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da história. Mas porque o sacerdote era mau? Não, já falamos sobre isso. Provavelmente ele já tinha se purificado, tinha tudo, foi no templo, cumpriu a obrigação dele
uma vez no ano, voltando com o cereal, com a carne e tal, a esposa ia ficar feliz e tal. Ele ia ter que deixar tudo, ia se purificar, tudo de novo. Legal, não? Veja como é genial, Jesus entendia o contexto em que ele estava. E aí o sacerdote, se ele tocasse naquele ser, que ele não sabia se estava morto ou não, estava quase morto, ele poderia se tornar impuro. Mas se ele não fosse um judeu, ele poderia se tornar impuro. E aí ele não ia trabalhar, não ia ganhar dinheiro, não ia pagar as contas, não ia ter dinheiro para comer. Porque a lei era mais importante do que o coração. Esse é o símbolo que a gente... Eu nem tinha visto que você tá com a camiseta do Atlético. Foi, sim, inspiração divina. Hã? Bom, o sacerdote, então, passa ao lado. Imagina. Depois de algum tempo, um levita que ajudava o sacerdote ele só orava, mas quem administrava, cuidava do templo e tal, era o levita, passou ali por perto e viu o homem atirado no chão, mas não parou para ajudar e seguir em frente. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Opa! Amou no primeiro nível. Olha como Jesus foi genial na história. Ele amou no primeiro, ele teve piedade. Ele olhou e falou, o que eu posso... Ali ele não está dizendo, o que o samaritano estava fazendo indo para Jericó? Ele deveria estar indo para Samaria. Então eu não sei se ele é um comerciante, o que ele é. Ele era só um samaritano que estava passando por ali. Lembra que ele tinha acabado de voltar da Samaria e os caras não deram pouso para ele. O João já olhou e falou, pô, tinha que ser um samaritano? Imagina eu na cabeça de João, né? Eu acabei de falar para você tacar fogo nos caras e tal. Você vai botar o samaritano na história. Essa lição não foi só para o doutor da lei. Foi também para os apóstolos. Foi também para os apóstolos. Por isso que eu digo, a gente tem que compreender a história como um todo, o que se passa ali. E só tem um jeito, tem que ler a Bíblia. Carol chegou lá em casa ontem e estava fazendo o quê? Para ver se aprende. Porque quando você é ruim, você nasce assim, espírita. Mas quando você é muito ruim, você nasce palestrante espírita, para ver se aprende alguma coisa. Mas aí continua. Olhou para o homem caído. Olha os verbos. Amando no segundo nível. Parou e pensou se poderia atender. Né? Então, olha lá. Aproximou-se. Enfaixou-lhe as feridas. Derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Olha quantos verbos Jesus colocou para demonstrar que não basta você amar no primeiro nível. E muitas vezes nós amamos somente no primeiro nível. Quando nós olhamos o irmão caído e falamos, puxa, que dó, né? E pronto, acabou. Acabou. E aí a gente acha que porque teve dó, a gente está amando a Deus ou amando o próximo. E aí não basta isso. Jesus nos demonstrou que nós temos que agir dentro da nossa racionalidade, mas aquilo que nós temos que fazer. Mas não só isso. Não só isso. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. E lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Está amando no terceiro nível, colocando tudo que ele tem, os seus muitos, à disposição de Deus. Porque ele poderia falar assim, ó, tá aqui, o cara estava caído, esse samaritano, que não, né, os samaritanos não deu hospedaria, e o cara levou para a hospedaria. E falou, ó, vou pagar, tá aqui as despesas dele, e o que ficar devendo, eu vou voltar para pagar, combinado? Ele colocou todos os seus muitos à disposição de Deus. Legal ou não? Concordam comigo que nessa história Jesus foi muito claro que ele está amando nos 3 níveis? E aí ele perguntou, qual desses você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí o doutor da lei deve ter respondido assim, meio entre dentes, né? Isso não está na Bíblia, né? Mas é uma interpretação minha da Bíblia. Aquele que teve misericórdia de... Porque ele falou assim, ele é o doutor da lei judeu falando dos samaritanos. E aí, mas olha que genialidade. Porque quando a gente pensa em ajudar o próximo, a gente sempre assim, o que eu posso fazer para ajudar o próximo caído?
E aí Jesus fala assim, havia um homem caído, e ele foi ajudado por um samaritano, que eu não sei se ele era judeu, se não era, quem é, mas o fato é que Jesus nos coloca na posição de caído. Porque toda vez que pensamos em caridade, pensamos a gente ajuda o outro. Mas Jesus nos troca de posição e fala assim, se você estivesse caído, quem você gostaria que te ajudasse? Se você está saindo do centro e tem um ataque cardíaco ali na frente, você está lá com a dor no peito e a pessoa vem te ajudar, você é espírita ou evangélico? É isso que você vai perguntar? Se você for da Umbanda, por favor, não me encoste. Você é heterossexual ou homem. É isso? Quando a gente sai da posição do que ajuda para aquele que necessita de ajuda, o nosso paradigma muda. Por favor, ajude quem... E aí é por isso que Deus pega aquele ser que é o mais homofóbico do mundo, e ele tem um acidente de carro, e ele chega num hospital e é atendido por um enfermeiro homossexual que lhe cuida das feridas, que enfaixa, passa vinho e azeite, e cuida daquele ser, para que você tome um chacoalhão e pare de pensar como aquele que vai ajudar e se coloque na posição. E veja realmente quem é o seu próximo. E se realmente a gente tem o direito de julgar quem é o meu próximo, quando a gente tem o dever de ajudar a todos, independente. Porque essa é a pergunta que se fazia desde a época de Léo. Quem é o meu povo? Essa é a pergunta. Quem é o meu povo? Só os homens heterossexuais com deficiência capilar? Esse brancos, né? É só esse o meu povo? Só essas pessoas? Vai sobrar bem pouca gente, talvez só eu, na minha lista de pessoas que eu tenho que ajudar, não é? Se eu começar a categorizar cada um dentro das minhas características, acho que vai sobrar bem pouca gente, ainda mais que eu torço por Curitiba. Quer dizer, então você vê que vai sobrar bem pouca gente, né? Então, o fato é que, quando a gente se coloca na posição de caído, a gente percebe a profundidade que Jesus quis chegar. E aí ele diz, vá e faça o mesmo. Olha que interessante, porque Jesus não falou só na teoria. Esse é o grande ponto. A grande diferença entre Jesus e Sócrates é que Sócrates foi genial e falou da filosofia em tese. É por isso que Jesus mandou Sócrates, que é um dos seus assistentes, teoricamente, né, para falar. Mas aqui ele veio para agir. Jesus veio para mostrar como funciona. Vai e faça, haja, porque esse é o caminho. E compreendendo, por isso que a parábola do bom samaritano e essa passagem é o resumo do Evangelho. E compreendendo isso, que Kardec escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo, não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Então, quando a gente se diz espírita, a gente só pode falar com a boca cheia de verdade quando nós estamos fazendo a caridade. Não é fora da mediunidade, embora a mediunidade também seja um meio de se fazer a caridade. A mediunidade dentro do espiritismo é algo muito importante, porque dentro das reuniões mediúnicas, quanto de bem se pode ser feito? Para o médium e para o espírito assistido. Então, em nenhum momento aqui eu falo contra a mediunidade, muito pelo contrário, eu falo contra a mediunidade, só porque eu não tenho nada de mediunidade, né? Não. O fato é, mas o objetivo do espiritismo principal é, ao tomarmos conhecimento desse mundo fantástico que existe após a morte, que nós nos tornemos melhores, e melhores dentro da caridade, porque fora da caridade não há salvação. E quando Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vai ao Pai senão pela o que eu estou ensinando, e o que eu estou ensinando é caridade. Esse é o que... E é por isso que Chico diz, se Allan Kardec tivesse escrito, fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu fora da caridade,
Ou seja, fora do amor não há salvação. Agora, o que é caridade para o Espiritismo, a gente tem que ter muito certo. O que é caridade para o Espiritismo, a gente tem que ter muito sedimentado o que é isso. Porque às vezes a gente pensa em caridade somente no quilo de feijão. É também a caridade. Mas Kardec, de maneira fantástica, foi lá e perguntou no Livro dos Espíritos, e falou assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E essa pergunta é fantástica, questão 886 do Livro dos Espíritos. Porque Kardec fala assim, negócio é o seguinte, não me venha falar o que você entende de caridade. Manda um WhatsApp para Jesus, um WhatsApp celestial, e me diz o que ele vai me responder. Porque eu não quero saber a tua opinião. A tua opinião para mim não importa. O que importa é a opinião de Jesus. E aí vem a resposta e diz assim, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, e perdão das ofensas. Isto é o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus. Então é um pouco mais do que 1 quilo de feijão, embora também seja 1 quilo de feijão. Caridade é ser bom, é compreender, ser bom com os outros, é entender que nós estamos em graus evolutivos diferentes, ser indulgente com as imperfeições alheias, é perdoar as ofensas, porque o perdão libera cada um de nós do ofensor, mas não libera o ofendido. Isso é uma coisa muito importante. O ofendido só será liberado a partir da lei de causa e efeito. É assim que o ofensor se liberta da ofensa que ele praticou. Agora, o perdão libera o ofendido do ofensor. Esse é o grande ponto. Então, é uma genialidade quando ele coloca dessa maneira. Porque, às vezes, as pessoas pensam, eu vou perdoar e ele vai se ver livre. Se ver livre do quê? Você quer vingança? Não é esse o objetivo. Né? A lei divina não é a lei da vingança. É a lei do amor, é da reparação pelo amor. E aí Kardec diz, Jesus, né? Esse eu coloquei, não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. É a única condição. Então, veja, se você vier agora perguntar, que nem os judeus faziam, Ayrton, como eu vou chegar no mundo de regeneração? Era a pergunta dos judeus. Eu que aprendi com Hilel, aprendi com Gamaliel, Paulo de Tarso, com Jesus Cristo, e tivermos a oportunidade de ter Kardec sedimentando esse entendimento, eu vou falar, olha, no meu entender é caridade. Você só precisa fazer a caridade, que é o primeiro mandamento. Mas a ação, a caridade, ela é prática. Porque senão a gente fica na teoria. É a prática. E é por isso que Paulo de Tarso, eu falei que, embora muita gente pense que essa frase do Renato Russo, né? Mas foi falada lá um pouquinho antes do Renato Russo. Eu não vou cantar para vocês, porque senão já extrapolei o tempo e aí sim vocês vão embora de verdade se eu cantar, né? Então não farei essa falta de caridade para com vocês. Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como um metal que soa ou como um sino que fica batendo, que retira. Blém, blém. Imagina, o cara fala a língua dos homens e dos anjos numa palestra, mas você só ouve sem amor, blém, 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 a palestra inteira, é blá, blá, blá. É por isso a profundidade, e é óbvio que vocês vão ler a primeira carta ao Coríntios, todos já conhecem, a profundidade de Paulo de Tarso. O que é? Porque antes eu via como com um espelho. Imagina o espelho da época de Paulo de Tarso, era uma coisa fosca, né? Mas agora que eu tenho amor, eu vejo vivo. Esse. E é por isso que Paulo de Tarso fala, já não sou eu que vivo, agora é Jesus que vive em mim. Uau! É porque ele descobriu esse amor, e ele descobriu que esse amor é o único. Ele que matou um monte de cristão. E é por isso que Chico disse essa frase fantástica, a caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade, visitando as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e conforto espiritual de que me achava carente.
Então, quando ele estava muito triste com as suas imperfeições, ele ia fazer a caridade para descobrir o que ele precisava melhorar. Trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. Sem a caridade, o médium não consegue sustentar o vínculo com a própria espiritualidade. Uau! Isso é de uma profundidade fenomenal. E é por isso que Jesus, o caminho, a verdade e a vida, no último dia, na véspera do seu martírio, sentado, falou assim, eu fico imaginando o que era a cabeça de Jesus, assim, falou assim, eu sei que eu vou me distanciar dos meus apóstolos, nem todos estão preparados ainda, estão sendo forjados, mas eles vão ter que passar por essa experiência dolorosa da Páscoa, essa experiência dolorosa da separação que simboliza a imolação do Cordeiro, e ele era o Cordeiro sendo imolado, mas ele era o Cordeiro de Deus sendo imolado, e ele falou, eu sei que eles precisam experienciar essa dor da separação, mas eu sei que eles vão sofrer, e eu preciso dar uma última mensagem para eles, porque eu falei todos esses 3 anos, alguns compreenderam, mas ainda não estão vivendo isso. E aí Jesus, na Santa Ceia, na véspera do seu martírio, ele diz assim, amai uns aos outros como eu vos amei. Na realidade, isso é um novo ensinamento, porque Jesus fala isso, eu lhes dou um novo ensinamento. E aí ele fala o seguinte, então, para mim, a minha interpretação disso, sabe o que eu falei para vocês? Tá valendo. Isso é para o mundo de regeneração. Mas se você quiser ir para o mundo feliz, essa é a nova regra. Porque no mundo feliz, já não vale mais amar o próximo como a ti mesmo. Você tem que amar o próximo como Jesus amou. Legal, não? Então, olha que fantástico. E ele fala assim, o dia que você amar ao próximo, como eu estou amando, como Jesus amou, você estará habitando um mundo feliz. E talvez você tenha a oportunidade de ser um Cristo. Legal, não? Isso é genial. Porque o cristianismo, o que Jesus veio nos ensinar, não para no Evangelho de Jesus. Ele começa no Evangelho de Jesus.